Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer a história de um brasileirinho que serviu como bispo. E eu acho interessante você acompanhar bem a perspectiva dele, porque ele é um daqueles homens que você, como membro da igreja, acredita ter um manto sagrado, né? Ter sido escolhido por Deus para servir naquele chamado. Acontece que eles nada mais são do que simples seres humanos, e muitos deles que estão naquelas posições não se sentem confortáveis com elas, tá? Ele fala pra gente o seguinte: Olá, Vânia. Sou ex-bispo da Igreja Sud e quero compartilhar minha história com você. Sou de São Paulo, capital. Era de uma ala próxima ao templo. Minha ala tinha mais de 220 membros. Servi por 3 anos aproximadamente, quando servi como bispo. Tem 1 ano que saí da igreja e 75 dias que solicitei minha resignação. Ai, coisa boa. Estou aguardando o retorno. Sou casado, tenho 4 filhos. Toda a família resignou. Minha história resumida de como resolvi sair da igreja é a seguinte. Há uns 5 anos, junto com um grande amigo que mora aí em Utah, começamos a estudar a história da igreja juntos e a trocar ideias sobre estudo. Não demorou muito para cair a ficha da farsa da igreja e do usurpador Joseph Smith, ninfomaníaco, pedófilo, etc. Mas esbarrei em minha esposa, que na época não conseguiu entender como eu que não havia nada de verdadeiro na igreja. O tempo passou e fui chamado como bispo, mesmo com as dúvidas e incertezas. Resolvi aceitar por amor à minha esposa e filhos, mas acredito que foi de extremo aprendizado esses anos que servi. Consegui conhecer a igreja mais a fundo e seus líderes através de vários treinamentos com 70 diária. Você tem razão, é uma empresa e uma grande corporação de vendas. Os treinamentos eram idênticos aos que eu tinha na empresa que eu trabalhava na época. Cobrança em cima de cobrança, arrogância, desrespeito, etc. Foi onde começou a vir novamente os meus estudos. Como bispo, eu realizei diversos conselhos disciplinares, de onde saía muito pesaroso e triste de praticamente todos. Não me achava no direito de julgar aquelas pessoas, muitas com problemas no casamento, outras com sexualidade, mas todas sofriam muito. Eu comecei a me esforçar para seguir verdadeiramente o Salvador e parei de fazer alguns conselhos na minha ala e comecei a fazer como achava que Jesus faria. Consegui ajudar muitas pessoas dessa forma. Mas os conselhos da estaca eu não controlava e tive que participar de alguns, onde eu vi casos de pedofilia, adultério de membros com membros, assassinato, etc. Olha o que ele fala aqui. E a pessoa não foi entregue à polícia. A igreja abafou os casos que requeria autoridade policial. Isso aqui não sou eu falando e acusando a igreja e revoltada com a igreja. Isso aqui é o ex-bispo falando coisas que ele vivenciou e testemunhou, tá? Presta atenção, né? Isso para mim foi o fim. Comecei a orar fervorosamente a Deus pedindo para me livrar desta seita. Foi quando um belo sábado, acompanhando minha esposa ao templo, que fica bem perto da nossa casa, minha esposa comentou comigo: e se tudo isso não for verdade? Questionou, né? Aí o bicho pega, quando começa a questionar, né? Foi a minha deixa. Tudo que eu precisava ouvir. Minhas orações haviam sido respondidas. Ao sair do templo, fui com ela a um lugar para conversarmos. Foi onde ela me disse que assistiu um vídeo intitulado Por que eu abandonei o mormonismo, de Vânia Moore. Ups! Aí ela começou a te acompanhar e me convidou a assistir seus vídeos. Abandonamos a igreja, pedimos resignação. Eu adoro essa palavra. Como nossa família se tornou mais feliz. Nossos filhos, eu e minha esposa, nosso relacionamento conjugal melhorou muito. Saímos mais juntos como casal, afinal, temos tempo para isso. Somos muito gratos por você, Vânia, e seu trabalho. Obrigado por sua coragem. Você tem ajudado muito a mim e a minha família com esse seu trabalho.
Muito obrigada de coração. Esperamos um dia poder te conhecer pessoalmente e poder te agradecer olhando em seus olhos. Ai, que amor, né? Muitas pessoas dentro da igreja sabem a verdade e têm medo de sair. Lhes falta coragem. E outras continuam por conveniência. Desculpa. Ficamos por 22 anos na igreja. Conhecemos a verdade e ela nos libertou. Não frequentamos nenhuma outra religião. E não sei se iremos, mas continuamos firmes acreditando em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Porém, estudamos diversas religiões, estamos abertos a ouvir todas e respeitamos todos os credos, todos mesmo. Estamos aprendendo a amar mais o próximo verdadeiramente. Estamos ensinando aos nossos filhos a duvidarem e questionarem tudo. Sempre precisa ter um porquê e tem que ter explicações científicas ou históricas. Olha só isso aqui. Porque religião, ciência e história têm que andar lado a lado. Eu concordo plenamente com ele. Só uma coisa que não poderia deixar de falar sobre o templo. Existem muitos sinais de paganismo no Templo de São Paulo. Ele está se referindo ao Templo de São Paulo, tá? Cabeça de bodes desenhados em algumas portas, etc. Eu vi e demorei muito para descobrir. Frequentava o templo toda semana por mais de 10 anos. Os rituais são satânicos, não são de Deus. Eu consegui ver e perceber isso claramente. Você citou isso em um vídeo seu. O único personagem que interage conosco é Satanás no vídeo. Muito triste saber que existem pessoas boas e inocentes lá. Querido, muito, muito, muito obrigada por mandar a tua história e pelo carinho que você demonstrou aqui por mim. Sabe aquele sentimento gostoso que quando você tem na igreja, eles falam que você recebeu um testemunho, né, de que é tudo verdade? Eu tive esse sentimento quando você, né, fala aqui com tanta sinceridade, você não tá tentando me bajular, né, mas você fala com sinceridade sobre o quanto o meu trabalho aqui tem te ajudado. Então, meu cérebro produziu dopamina e eu senti aquela coisa gostosa, quase como se, né, quase como se você estivesse aqui, perto de mim. Então, eu te agradeço muito por isso, viu? E eu não sei como expressar o tamanho da minha felicidade por você e pela tua família. Porque você foi um bispo. E bispos têm um poder que não deveriam ter sobre a vida dos membros. E você excomungou a igreja. Ai, que coisa gostosa escutar isso. Muito obrigada por mandar a tua história, tá? Meus queridos, eu quero tocar num ponto que ele falou aqui, tá? Porque é importante, antes que eu esqueça, né? Porque às vezes eu começo a falar, me empolgo e esqueço, né? Ele fala aqui no final. Os rituais são satânicos, não são de Deus. Eu consegui ver e perceber isso claramente. Antes de você, como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, atacar essa frase forte que ele usou, você deveria seguir o exemplo dele, já que você adora essa coisa de exemplo, né? Você como membro da igreja, segue o exemplo dele e começa a estudar a história da igreja. Porque antes dele falar isso, ele falou isso lá no final da história. A gente tem que prestar atenção na estrutura, né? Ele falou isso no final da história. Antes disso, ele falou em conhecimento. Ele foi buscar estudar a história da igreja. E ele começou a questionar. E lembrou de tudo que ele observou no templo, em todos aqueles anos em que ele frequentou. E ele chegou a essa conclusão, a qual ele tem todo o direito, tá? De dizer que os rituais do templo são satânicos, não são de Deus. Você precisa, como membro da igreja Mórmon, ser treinado para aprender a respeitar a opinião das pessoas, porque isso não é ensinado na igreja. Você é ensinado a julgar, acusar, entrar na defensiva, né? No ataque. Calma. Fica calmo, fica tranquilo. Se você tem a verdade, né? Você não devia nem se preocupar com depoimentos de ex-bispos como esse nosso querido aqui. Pois é. Então tá. Esse nosso amigo querido, ele decidiu começar a estudar a história da igreja, tá? Em um vídeo anterior aqui, eu falei para você sobre Dallin H. Oaks, em uma conferência, não muito tempo atrás. Ele falou que você só deve estudar a história da igreja nas fontes que ela te proporciona. Justamente por causa disso. Porque ele, como um bom homem de negócios que ele é, né?
e um juiz de direito aposentado, ele sabe muito bem que se você procurar, né, que se você cavar, você vai encontrar a verdade. E talvez você não tenha estômago para permanecer pactuando com toda aquela mentira, tá? Quando ele fala aqui que ele descobriu, ele usa frases bastante fortes e bem diretas ao ponto. Eu gostei disso. Ele fala que, ele fala que, ele fala que a partir do momento em que ele começou a estudar a história da igreja, junto com um amigo dele, trocar ideias com esse amigo, ele chegou à conclusão que não havia nada de verdadeiro na igreja. Você precisa entender uma coisa, tá? Os dogmas que eles ensinam complementam, digamos, o que você encontra lá no Novo Testamento, no Velho Testamento. Por que ele observou que tem bodes, né, imagens de bodes dentro do Templo de São Paulo? Porque os rituais feitos no templo são rituais maçônicos. Maçonaria é da época do Velho Testamento, né? Não tem nada a ver com cristianismo, tá? Tem nada a ver com cristianismo. Você pergunta para um bom maçom se todos os maçons são cristãos. Fica isso como lição de casa para você. Vamos começar a entender melhor o que a gente faz, né? Vamos começar a entender como funcionam os rituais dos templos mórmons e você chega, pelo amor de Deus, chega às suas próprias conclusões, não acredita em nada do que eu estou fazendo e falando aqui, faz como esse nosso amigo fez. Ele foi estudar a história da igreja, tá? Agora, você deveria ter o direito, como ser humano pensante, de escolher as fontes de estudo que você quer, das quais você quer aprender, ao invés de simplesmente seguir cegamente as ordens, né, do conselheiro da primeira presidência, que fala que você não deve estudar, né, a história da igreja em outras fontes que não sejam aquelas aprovadas pela igreja. Ai, tão conveniente, né? Ai, meu Deus. Então tá. Então, ele fala aqui uma coisa muito grave, né? Que ele, como bispo, isso aqui, para falar a verdade, me chocou, né? Porque eu não sabia que era tão assim. Ele participou de conselhos disciplinares, desculpa. Ele participou de conselhos disciplinares em que uma pessoa, por exemplo, culpada de pedofilia e de assassinato não foram levadas à polícia. Isso é muito grave. Bispos de plantão que estão me escutando, que eu sei que alguns estão, né? E tá tudo certo, viu? Você deveria ter o bom senso apurado o suficiente para entender a diferença entre um pecado e um crime. Você deveria entender a diferença entre um pecador e um criminoso, porque a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias coloca os dois no mesmo nível, desde que possa defender os interesses dela. Ela não vai chamar a polícia, ela não vai envolver a polícia, tá? Eu vi um caso de aliciamento de menor na minha estaca, o bispo não foi chamado, não foi levado para a polícia, não foi denunciado para a polícia por ter tido relações sexuais com uma criança de 13 anos de idade, tá? Bispos de plantão, pelo amor de Deus, pensa na tua família, pensa nas tuas filhas, nos teus filhos, pensa nos teus ascendentes, né? Nos teus netos que virão. Você quer que eles estejam, né, vulneráveis a homens como estes que praticam crimes e ficam impunes? São só excomungados da igreja? Presta atenção. Como membro da igreja, você precisa, e eu falo isso por experiência porque eu não fiz, eu gostaria que alguém tivesse me falado o que eu vou te falar agora. Como membro da igreja, seja você um líder ou não, você deveria continuar exercendo a tua capacidade de questionar e encontrar as respostas por você mesmo. E de colocar as coisas na balança, ao invés de simplesmente abaixar a cabeça e dizer sim. Porque quando você faz isso, você está defendendo somente os interesses da igreja. Os teus, da tua família, problema teu. Tá? Então, eu gostei muito quando ele fala aqui que ele está ensinando aos filhos dele a sempre questionarem tudo, né? E duvidarem de tudo. E adorei a sabedoria dele quando ele fala que ciência, história e religião deveriam andar lado a lado, né? Ele conheceu a verdade e ela o libertou ele e a família dele. Eles excomungaram a igreja pedindo resignação.
Seja você quem for que está me escutando agora, seja onde for que você encontrar essa liberdade, seja dentro de uma igreja ou fora dela, é tudo o que você precisa, porque essa é a principal mensagem de Jesus Cristo. Se você quer ser cristão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Viu? É isso que Jesus Cristo deseja para você e é isso que eu desejo para você também. Eu quero que você seja um ser humano livre, pensante, que você use esse cérebro tão maravilhoso, fascinante, né, que nós temos chamado cérebro, que você use, não deixe que outras pessoas o manipulem, né, e usem por você, porque você pode se machucar. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.